Olá, sejam bem-vindos ao consultório de IRS. Este ano resulta então de uma parceria do grupo DFK com o MoneyLab e tenho comigo Pedro Rebelo de Andrade, Senior Manager do grupo DFK, que vai nos ajudar aqui em resposta a algumas questões que nos foram enviadas por pessoas que fazem parte aqui da nossa comunidade MoneyLab, de antigos alunos das nossas formações e que estão centradas e decidimos aqui neste consultório centrar muito questões relacionadas com os investimentos. Porquê? Porque também percebemos que é aqui onde acaba por haver mais dúvidas e então, em primeiro lugar, agradecer Dr. Pedro Rebelo de Andrade, muito obrigada pela sua disponibilidade para estar aqui connosco. Temos o maior gosto em ajudar e participar nesta iniciativa e agradecemos também pela oportunidade. Então, sem mais demoras, vamos começar aqui pelas perguntas que nos chegaram, que ainda são algumas, mas em todo caso, eu penso que estas questões, das várias que recebemos, e se foram mesmo muitas, acabam por ser transversais e elegemos aqui as questões que são mais comuns e mais transversais em toda a gente. Então, primeira pergunta aqui da Ana Carla Alves Lopes: como colocar a tributação de venda de ações e ETFs na declaração de IRS? Muito bem. Então, as mais-valias, portanto, os rendimentos associados às vendas de ações e de ETFs são as mais-valias, eventualmente, poderá haver mais ou menos valia fiscal, e neste caso é importante ter em conta o seguinte, que é perceber, em primeiro lugar, qual é que é a fonte do rendimento. Portanto, se estivermos a falar de ações sobre entidades estrangeiras, portanto, estabelecidas fora de Portugal, o anexo será sempre o anexo J da declaração IRS. E, portanto, isto tanto para as ações como ETFs. Se estivermos a falar em ações detidas sobre entidades em Portugal, empresas portuguesas, então aí a fonte do rendimento é Portugal e o anexo já será o anexo G da declaração de IRS. E aproveito aqui também para deixar, não só a Ana Carla como quem nos esteja a ver neste vídeo, que nós temos outro vídeo onde temos um verdadeiro passo a passo sobre como preencher a declaração, ok? Portanto, aqui fica já com a resposta a saber quais é que são os anexos. Se tem dúvidas, basta ir ver, o link está na descrição. Passamos então à próxima pergunta que chega-nos do Renato Carvalho. Tenho ações cotadas na Bolsa Americana, a minha questão é relativamente aos dividendos. Supostamente, quando a corretora deposita na minha conta os dividendos, os mesmos já vêm com menos 30%, que é a retenção da fonte no país de origem da empresa. Quando declarar em Portugal o ganho desses dividendos, terei de pagar 28%? 58% é demasiado alto, porque ele está a fazer... Então, Dr. Pedro, como é que é aqui esta questão da tributação e da dupla tributação dos dividendos? Muito bem. Então, o que acontece é que, de facto, esses rendimentos são sujeitos, eventualmente, à retenção na fonte nos Estados Unidos. Neste caso, no exemplo do Renato, estamos a falar de retenção na fonte a 30%, e de facto, em Portugal, deve ser sujeita a retenção na fonte ou a tributação a 28% também. O que acontece aqui é que, em Portugal, aciona-se um mecanismo de eliminação da dupla tributação, através de um método de crédito do imposto, em que se vai recuperar e que se vai basicamente abater ao imposto em Portugal parte do imposto pago nos Estados Unidos. Portanto, neste caso é muito importante ter em conta isto, que é, existe uma convenção para a eliminação da dupla tributação celebrada entre Portugal e os Estados Unidos. E de acordo com essa convenção, os rendimentos pagos por entidades sediadas nos Estados Unidos não podem, a retenção na fonte não pode ser superior a 15% do imposto lá. E o que acontece? Na medida em que há esta convenção e que existe esta regra, o crédito de imposto dado em Portugal não poderá ser superior a 15%. E, portanto, neste caso, dos 30% de imposto pago nos Estados Unidos, só ia ser possível recuperar 15%, que é a taxa que lhe corre do ADT, do Acordo para a Eliminação da Dupla Tributação. E para isso tem que fazer o preenchimento sendo ações dos Estados Unidos no anexo J. No anexo J, exatamente. E que no vídeo, que eu ainda agora mencionei, que no vídeo nós explicamos como é que pode proceder então ao preenchimento, que depois o apuramento é feito pelo fisco. Precisamente. Próxima questão. Diga. Bárbara, é muito importante preencher porque é isso que permite recuperar o crédito de imposto. Porque estes rendimentos podem ser retidos na fonte, eventualmente pela entidade pagadora, é importante refletir na declaração para poder inserir o imposto que foi pago no estrangeiro e poder recuperar o crédito de imposto, pelo menos parte. Por todas as pessoas que por alguma razão
vêm retido nos Estados Unidos e vêm retido em Portugal e não fazem estão a perder aqui dinheiro, não é? Em parte estão aqui a perder dinheiro. Muito bem. Próxima questão do Paulo Carvalho. Gostaria de saber se os dividendos pagos também têm de ser declarados ao fisco. E acho que acaba por aqui complementar aqui, falta aqui se tem mesmo sempre de ser declarados. Se os dividendos forem retidos na fonte à taxa liberatória de 28%, não precisam de ser declarados. Ok? Ou seja, se tiverem retenção na fonte em Portugal, os rendimentos não precisam ser declarados. Por exemplo, se tiver, nos casos em que eu recebo dividendos de ações e que temos uma entidade bancária em Portugal a disponibilizar esses rendimentos, essa entidade vai reter na fonte estes dividendos à taxa de 28% e, portanto, eu só devo declará-los, portanto, inseri-los na declaração, se eu quiser englobar estes rendimentos. Ok? Muito bem. Aqui, importante, mais uma vez, perceber se a fonte do rendimento são portanto, sociedades ou entidades em Portugal ou fora de Portugal. Se forem entidades estabelecidas fora de Portugal, o anexo a preencher será o J. Muito bem. Se estivermos a falar de entidades em Portugal, será o anexo E. Okay? Muito bem. E isto acaba por estar aqui respondida à pergunta seguinte, que é da Andreia Santos, que diz como declarar dividendos que foram atribuídos, isto são dividendos atribuídos não em dinheiro, mas em novas ações. Portanto, ela deve trabalhar numa empresa onde faz pagamentos, às vezes de prémios, há muitas empresas que fazem isso, mas em novas ações. Quando deve ser fiscalmente declarado esta mais-valia na venda de ações ou no ano em que recebemos? Qual é que é o anexo e o artigo? Ou seja, como é que se faz neste ponto em que a empresa dá, não é? Dá as ações e caso eu queira vender daqui a uns tempos, como é que eu faço na declaração? Qual é que é o anexo? Esta questão não é uma questão com uma resposta linear. Ok. Exige alguma análise cuidada e é preciso ter em conta o caso concreto. Portanto, não conseguimos dar uma resposta direta. O que nós podemos dizer é que uma possível solução, neste caso, poderia ser a tributação, portanto, perceber qual é que é o valor dessas ações que são atribuídas e será esse o valor de base para a tributação dos dividendos à taxa de 28%. Portanto, ainda que não seja em dinheiro, iríamos olhar para o valor destas ações atribuídas e tributar a taxa de 28%. Okay. E depois, no futuro, quando quiséssemos alienar essas ações, a base fiscal, portanto, o valor da aquisição seria esse mesmo valor atribuído pela empresa. Ok? E, portanto, aí depois teríamos um segundo momento em que calcularíamos as mais-valias eventuais no momento da venda dessas ações. Portanto, temos dois momentos. Portanto, teríamos num primeiro momento a tributação dos dividendos à taxa de 28% e depois, quando vendêssemos as ações, calcularíamos então a mais-valia. Isto, claro, é uma possível solução, mas volto a sublinhar que a questão não é linear, teríamos que ver com mais detalhe. Pronto, e quando são estas situações muito particulares, a recomendação que fazemos é sempre entrar em contacto ou com um contabilista ou com um fiscalista, ou seja, ter aqui a ajuda especializada. Exatamente. Nuno Moreira, próxima questão. Pela primeira vez vendia ações em 2020. O broker não é português e para as ações foram compradas e vendidas em dólares. O processo foi cambiar euros em dólares. De seguida comprava ações americanas e quando vendia voltava a fazer o câmbio de dólares para euros. Questão, terei de fazer o câmbio dos valores de compra e valores de venda das ações referentes aos dias em que transacionou? E já agora 2, os câmbios efetuados isoladamente em euros e em dólares também terei de declarar essa mais ou menos valias? Ou seja, há aqui uma questão cambial. Sim. Se a questão anterior exigia uma análise mais cuidada, então esta exige ainda mais. Mas, de facto, o que podemos dizer aqui é que os ganhos, as variações cambiais, neste momento, não têm enquadramento na lei. Portanto, a tributação não tem enquadramento na lei. Portanto, o que nós podemos dizer é que, de facto, há argumentos que permitem sustentar que estes ganhos cambiais, portanto, esta conversão seja feita apenas no momento da venda das ações. Ok. Fica aqui então a indicação relativamente a esta resposta para o Nuno Moreira.
para questões, e voltar a frisar, para questões com um grau de detalhe muito grande, requerem sempre de análise, porque mesmo para as respostas, e tem que compreender, e pedimos e apelamos à compreensão de todos, estamos aqui a tentar melhorar a literacia financeira e fiscal das pessoas, mas há momentos em que uma resposta direta sem um enquadramento pode ser uma resposta errada, porque é preciso, quando nós estamos a proceder a uma entrega de declaração de IRS, é os rendimentos obtidos, portanto falta todo um conjunto de informação que não temos aqui, mas fica então esta indicação. Próxima questão, Patrícia Pimenta, se tiver menos-valias num ano, sei que, se englobar, é possível deduzir esse valor às mais-valias nos próximos 5 anos. A minha questão é se nesses 5 anos seguintes serei obrigada sempre a fazer o englobamento ou nos casos em que compensar. Aqui neste caso deve englobar se quiser imputar essas menos-valias de anos anteriores, porque é a única forma de poder considerar, portanto, fazer esse cálculo. Okay? Portanto, neste exemplo, tendo tido menos-valias em anos anteriores, se nos próximos 5 anos tiver mais-valias e quiser deduzir essas menos-valias, essas mais-valias de exercícios futuros, de anos futuros, terá que englobar sempre para poder imputar esse valor. Okay? Ou seja, desde o momento em que engloba, tem que o fazer pelos 5 anos. Sim. Okay. Atenção que depois, mesmo depois de consideradas essas menos-valias ao valor, atenção que há aqui um período obrigatório de manutenção do regime do englobamento. Salvo erro, são 3 anos, mas atenção a isso também. Ok, muito bem. Próxima questão do Eduardo Martins. Dá para englobar mais-valias de fundos de investimento domiciliados em Portugal com menos-valias de fundos de investimento domiciliados no estrangeiro ou vice-versa? Como são o mesmo instrumento financeiro, mas declarados em anexos diferentes? Ou seja, aproveitar aqui para esclarecer o que é isto do englobamento, então. Certo. Isso é possível? A resposta Sim, aqui é obituada. Exatamente. Pronto, aqui o englobamento, o que é o englobamento? É importante perceber que estes rendimentos de mais-valias, ou neste caso, mais-valias decorrentes de venda de ETFs ou de unidades de participação em fundos, ou mesmo de ações, estão sujeitos à taxa de tributação de 28% em IRS. Ora, acontece que poderá ser mais vantajoso, em determinados casos, sujeitar estes rendimentos às taxas progressivas do IRS, e é neste caso que se fala em englobamento. Ora, o englobamento nada mais é do que englobar todos os rendimentos de todas as naturezas, portanto, num bolo, e que depois vai ser esse bolo. Portanto, estamos aqui a falar de rendimentos de trabalho dependente, rendimentos rendimentos prediais, todos os tipos de rendimentos que são considerados num bolo que depois vai ser sujeito às taxas progressivas do IRS. Ora, o exercício que deve ser feito aqui é perceber se a taxa efetiva que decorre da aplicação das taxas progressivas no englobamento é mais baixa do que os 28% que seria a taxa aplicável à partida a estes rendimentos. Portanto, é um exercício de comparação e perceber o que é mais vantajoso. Ora, o facto de haver aqui rendimentos que devem ser declarados, quer num caso no anexo G, por serem rendimentos de fonte portuguesa, ou rendimentos de fonte estrangeira no anexo J, é indiferente. Vai poder ser abatido, porque a natureza é a mesma. Portanto, estamos a falar aqui só de uma questão formal de anexos diferentes. Ok, muito bem. Próxima questão da Soraya Vasconcelos. A minha questão é a seguinte: se tivermos, por exemplo, um ETF, e menciona aqui um ETF, CSPX, se o fundo for domiciliado na Irlanda, na declaração de IRS, é a Irlanda que devemos colocar como país-fonte? E como podemos aplicar um CDT para países que não usa, portanto, Estados Unidos? Aqui a resposta é certo. Se o fundo estiver estabelecido domiciliado na Irlanda, é precisamente esse o país que devemos colocar como fonte do rendimento. Okay? Aqui a questão da aplicação da Convenção é da mesma forma que se aplica uma Convenção para os Estados Unidos, poderá aplicar a Convenção para a Irlanda. Portanto, não há requisitos aqui que difiram de Estado para Estado. Okay? Na medida que existe uma Convenção para eliminar a dupla tributação, será essa a convenção, portanto, neste caso, entre Portugal e Irlanda, que é aplicável. Ok. Aqui a Daniela Godinho, eu penso que já respondemos esta questão. Eu só vou colocar, porque às vezes a questão colocada de outra maneira pode parecer à pessoa que não ficou esclarecida, e eu vou colocá-la. Daniela Godinho, se por alguma razão forem cobrados 35% de taxa sobre os dividendos,
é possível recuperar a diferença para os 28% no IRS? Se sim, como? Se optar por englobamento e tiver uma taxa inferior a 28%, é possível recuperar a diferença paga em juros de depósito a prazo, certificados do Tesouro e crescimento? Se sim, como? Vamos estar a responder, eu volto a dizer, o Dr. Pedro aqui é que dará a resposta, mas só estou a colocar a questão porque aparecem-nos a resposta do Dr. Pedro é a mesma para diferentes questões e às vezes é importante colocá-las. Sim, esta pergunta pode ter aqui alguns nuances. Portanto, vamos aqui pensar, se estivermos a falar de dividendos pagos em que a fonte é Portugal, portanto, pagos por sociedades em Portugal. Não, isto há de ser fora, não é? Isto é, se forem cobrados... Há a possibilidade de haver retenção na fonte a 35% se a entidade pagadora, por exemplo, não tiver informação relativamente ao beneficiário. Okay? E neste caso, poderá ser um exemplo residual, mas poderá acontecer que se a fonte for portuguesa, então aí, se houvesse retenção na fonte à taxa de 35%, há sempre a possibilidade de recuperar o diferencial até aos 28%. Agora, eu acredito que neste caso da Daniela Godinho poderá ser rendimentos de fonte, podemos estar aqui a falar de rendimentos de fonte estrangeira. Sim. Ora, aqui a resposta depende sempre da fonte do rendimento, portanto, do estado de onde decorre esse pagamento, e se existe convenção para eliminar a dupla tributação ou não. Ou seja, no caso dos Estados Unidos, como vimos, se existindo convenção, se a taxa máxima aqui, ao abrigo do acordo para a eliminação da dupla tributação, a taxa máxima de retenção na fonte que pode ocorrer nos Estados Unidos é de 15%, nós só vamos poder recuperar em Portugal até esses 15% do imposto. Agora, esta percentagem pode variar em função do país, do estado da fonte e se existe ou não convenção para eliminar a dupla tributação. Acrescentar só aqui um ponto, uma nota relativamente aqui, por exemplo, às ações e muitas dúvidas que nos chegam relativamente a ações e ETFs, são instrumentos sediados nos Estados Unidos. É possível depois fazer um preenchimento também de um formulário que é cedido normalmente pela corretora, que é o W8, e aqui recomendamos que entrem em contacto com a corretora, com a sociedade de corretagem, com o banco para vos ajudar no preenchimento desse formulário, mas muitas vezes no próprio ato, que é uma tendência que já verificamos do nosso lado também, no próprio ato de abertura de conta nas corretoras ao dia de hoje, que era uma prática que notava no meu tempo, quando eu abri não havia isto, mas que eu noto já, que era já vem essa indicação de que quer aderir e quer fazer o pré-preenchimento deste W8. Então, Pedro Nelson Frias Moreira pergunta: ações necessitamos de preencher uma linha por ação ou pode-se juntar o tal de mais-valias por país, bolsa ou corretora, e em que anexo se preencher se a corretora for estrangeira? Portanto, uma linha por ação ou pode-se juntar tudo? É uma linha por ação, é linha a linha, exatamente. Até porque depois, por exemplo, no cálculo das mais-valias, se virmos bem, devemos incluir o ano em que foi adquirido, o valor em que foi adquirido. Portanto, o cálculo da mais-valia só poderá ser visto caso a caso. E, portanto, deve ser linha a linha. Ok. E em que anexo preencher se a corretora for estrangeira? Pronto. Aqui, o facto da corretora ser estrangeira é irrelevante. O que é relevante aqui perceber é a fonte do rendimento. Portanto, se a fonte do rendimento for um país, que não Portugal, portanto, se for de fonte estrangeira, o anexo a preencher é o anexo J. Ok? Se estivermos a falar de rendimentos de fonte portuguesa, portanto, ações detidas em sociedades estabelecidas em Portugal, então o anexo, neste caso, será o anexo G. Muito bem. A Filipa pergunta, e esta é uma pergunta que nos tem chegado muito: como se declara ganhos com compra e venda de Bitcoin? Diz Bitcoin, outro que é uma criptomoeda. Pedro, esta é uma questão que nos tem chegado aqui muito ultimamente. Muito bem. Ora, é uma questão que o que eu posso responder é que até hoje tem-se entendido que a compra e venda de bitcoins e de criptomoedas não tem enquadramento fiscal ainda para efeitos de tributação. E, portanto, significa isto que o exemplo da Filipa, não sei se será o caso, mas se a Filipa fizer trading, portanto, comprar e vender bitcoins e criptomoedas a nível pessoal, sem que seja no âmbito de uma atividade, okay? Sem que seja como uma atividade recorrente, portanto, cujos rendimentos estariam sujeitos à categoria B, neste caso, ainda não tem que declarar esses ganhos, ok? Por enquanto.
Agora, se, como eu dizia, se a Filipa fizer disso profissão, portanto, vamos imaginar que a Filipa abriria uma atividade nas finanças cuja atividade era mesmo compra e venda de criptomoedas e fazer disso uma atividade. Aí esses rendimentos naturalmente enquadrar-se-iam em rendimentos da categoria B, rendimentos empresariais ou profissionais. Uhum. Okay? Fora disso, a nível pessoal, Disso, até ao momento... até ao momento ainda não há enquadramento fiscal. Ok. E, portanto, a Portanto, autoridade tributária não têm já de teve ser colocados no IRS. Exatamente. Ok. Muito bem. Próxima questão, António José Paulino Caldeiro. Como e onde declarar mais e menos valias obtidas das plataformas de peer-to-peer, admitindo que numa plataforma houve mais valias e noutra menos valias? Aqui, neste caso, mais uma vez, também é uma questão que deve ser analisada caso a caso. Depende muito da natureza dos rendimentos. Portanto, nós, aqui nestas plataformas peer-to-peer, nós temos conhecimento que os rendimentos em causa à partida são juros. Não é? Uhum. E, portanto, sendo juros, neste caso, portanto, aqui seria um rendimento de capital, portanto, seria declarado, mais uma vez, em função da fonte dos rendimentos. Portanto, se estivermos a falar de uma fonte portuguesa, seria, neste caso, o anexo E. Se estivéssemos a falar de fonte estrangeira, o anexo J. Ok? Agora, isto considerando juros, portanto, mas de todo modo, sendo isto um instrumento, apesar de ser cada vez mais recorrente, sendo digamos assim, uma forma de investimento relativamente recente, também existe sempre alguma análise cuidada para determinar exatamente a natureza do rendimento. Okay. Muito bem. Próxima questão, Hugo Salaveza. Ao arrendar a minha casa, qual será o imposto a pagar? Ouvi dizer que seria 28%. É verdade? Pergunta o Hugo. Muito bem, sim. Portanto, os rendimentos prediais, neste caso, portanto, os rendimentos que decorrem do arrendamento de imóveis, estão sujeitos à taxa de 28%, a taxa especial de IRS de 28%. Agora, há situações específicas na lei em que, se o contrato de arrendamento for efetuado por determinado período, por exemplo, se tiver 5 anos ou se tiver 10 anos, há a possibilidade de reduzir essa retenção na fonte. Okay? Mas, a partir da regra geral, é essa, são 28%. Ok, muito bem. Última questão aqui da Lara Cardoso. Gostaria de saber se os 40 euros recebidos de uma promoção, de uma abertura de conta, ela fala aqui no Open Bank, são considerados rendimentos e devem ser declarados. E dizer ao Pedro que isto vem este caso específico, mas acontece muitas vezes. Ou seja, hoje em dia muitas entidades financeiras e não só, em que eu até recomendo um amigo e posso ganhar uns 5 euros por cada amigo recomendado, ou a pessoa tem aquele código, ou pronto. E vamos imaginar, aquilo é aqui está a preocupação das pessoas, que é, então, mas eu tenho que declarar isto, ou é que um prémio não está sujeito à tributação? Como é que acontece nestes casos? Pronto, eu aqui, infelizmente, não tenho uma resposta direta nem concreta para dar à Lara, porque depende de cada caso. Isto é precisamente, são modalidades novas, depende de cada caso, depende da entidade, depende da forma como o rendimento é colocado, as circunstâncias do rendimento. Por exemplo, vamos supor aqui o exemplo em que, não sei se é este o exemplo da Lara, mas se eu abrir a conta num banco e depositar 1000 euros, o banco dá-me 40 euros de prémio, digamos assim, desconto. Este rendimento pode ser muito diferente de outros tipos de cashback, que é a situação que está aqui em causa. Portanto, infelizmente eu não tenho uma resposta para dar, que não teríamos que analisar em mais detalhe este caso, infelizmente, e perceber. Porque eu também, ao responder para a Lara, poderia estar a dar informações erradas para situações semelhantes e que não seria possível. E aqui nestas questões e nestes pontos, eu também, uma coisa que eu acabo por recomendar sempre às pessoas, que é a própria entidade que está a fazer a promoção, e neste caso, se for uma instituição financeira, a instituição financeira, para estar legal, também tem gabinetes jurídicos que saberão e, portanto, colocar sempre esta questão. O ponto Bárbara, deixa-me só, desculpa interromper, e só dar aqui também, acrescentar aqui isto, que é, poderá até acontecer que, se tratando de rendimentos de capitais, se for o caso, a entidade que disponibiliza esse rendimento está obrigada a reter na fonte a taxa liberatória. E, portanto, como já tínhamos visto, se for esse o caso, não há que declarar nada. Mas, mais uma vez, depende da natureza do rendimento e depende das circunstâncias de cada caso. Portanto, como a Bárbara diz, convém sempre confirmar e consultar os gabinetes jurídicos das entidades para poder confirmar o enquadramento fiscal eventualmente. Porque pode estar a falar, vamos imaginar, uma entidade pode estar a falar de 40
vamos supor 40 euros e os 40 já são líquidos, ou seja, que na realidade eram outro mundo, era 40 mais 28%, mais 1,28%, só que a entidade já fez essa retenção e não diz para si é 40, ok? Para si é 40. Pode ser o caso, não é? Portanto, na dúvida, nós questionamos sempre a entidade competente e isto serve para tudo. E aproveitar aqui agora um momento mais money leve de literacia mesmo financeira, que é antes mesmo de avançar, o que nós recomendamos sempre, informação é poder. Portanto, sempre que eu tomo uma decisão financeira na minha vida, é bom que eu a tome informada e não fazer o contrário, que acontece muitas vezes, que as pessoas primeiro fazem e depois é que perguntam. Portanto, nas entidades competentes, qualquer uma daqui das entidades, procurem em primeiro lugar, e é o melhor conselho que posso dar, procurem em primeira instância junto da entidade. Se a entidade não vos der resposta, aqui depois tem a parte do fisco. O fisco, enquanto nós somos contribuintes, e o fisco tem a obrigação de nos informar. Neste momento não é fácil com a pandemia, não é? Bem sabemos, e por isso agradecer muito também esta parceria com DFK, com o grupo DFK e o Dr. Pedro Rebelo de Andrade, que esteve aqui a responder a estas questões. Eu espero que as questões tenham sido e as respostas a estas questões tenham sido úteis. Se tiverem mais alguma questão, podem colocar também aqui nos comentários, deixem-nos também aqui, partilhem com as pessoas, deixem-nos também aqui uma avaliação e comentem também se gostaram do vídeo. Mais uma vez, Dr. Pedro Rebelo de Andrade, muito obrigada a si e também ao grupo DFK por se ter juntado a nós, Money-Lab, em um consultório de IRS para ajudar então os contribuintes a poderem entregar os seus impostos de forma descansada e sem erros. Exatamente. Nós também agradecemos muito pela oportunidade e estamos disponíveis para ajudar no que for preciso. Muito obrigada e nós então vemo-nos no próximo vídeo.